Seja bem-vinda ao Conversa com Botões, uma live onde eu entrevisto alguém que venceu a insegurança ou o medo de contar histórias em público, ou de mediar leitura, ou de gravar vídeos contando histórias, ou mediando leitura, ou dando dicas de outros livros. E junto com essa insegurança, esse medo, às vezes vem outras coisas também, né, como nervosismo, preocupação com o que os outros estão pensando, pode ser também uma timidez, né? Eu me chamo Júlia Soares e hoje eu vou entrevistar Ana Maria Castelo Branco. E a Ana já está por aqui, já se aproximou. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada por ter topado essa live. E antes de bater na porta dela, antes dela abrir a porta aqui pra gente, eu queria apresentar um pouquinho, falar um pouquinho dela, né? Ana é professora, é contadora de histórias, é escritora. Entre livros da literatura infanto-juvenil que Ana Maria escreveu, estão O Sumiço de Lili, O Casamento da Raposa e mais outros livros. E a ideia dessa entrevista hoje com Ana Maria é conhecer um pouco do percurso dela até eu contar histórias. E nesse percurso, né, conversar também quais foram os percalços, né, quais foram os desafios de se mostrar em público, de se expor em público, né? E às vezes a gente pensa que em público é um público muito grande, mas é o público que a gente tem que é um desafio, né? O contar histórias pede essa exposição da gente, esse se mostrar da gente, né? E também a ideia dessa entrevista, dessa live, é trazer dicas para quem estiver por aqui, quem for assistir, né? Dicas e inspirações para vencer a insegurança e o medo de contar histórias e contar histórias com espontaneidade. Ana Maria, ela acredita no poder da escrita e da arte. Ela participa de vários eventos literários, de saraus, né? É contemplada em vários concursos de poesia, antologias. E Ana é membro da Academia Internacional Mulheres das Letras. Uma honra ter você aqui, Ana. É muito especial e muito importante para mim estar recebendo você aqui, né? Você participou, Ana Maria participou em janeiro desse ano da oficina chamada A Coragem de Contar Histórias. Uma oficina que eu facilitei e a proposta da Coragem de Contar Histórias é acolher o nervosismo, a timidez para contar histórias com espontaneidade, com naturalidade. E Ana é muito corajosa, né? A oficina emitiu sim um certificado para Ana, mas não é esse certificado que diz que ela é corajosa. O maior certificado que ela tem, né, que eu jamais vou poder emitir, é o fato dela estar aqui para conversar comigo, para me conceder essa entrevista. Então deixa eu tocar aqui na porta de Ana Maria. Toque, toque, toque. Ana Maria, se aproxime. Toque, toque. Oi de casa, oi de casa. Oi, Ana! Boa Boa noite. noite. Tudo bom, Tá Júlia? tudo bem com você? Tudo tranquilo. Ana, obrigada. Obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada por estar aqui, ter topado essa conversa. Eu que agradeço a oportunidade. E Uhum. assim, a tua voz é tão calma, tão suave, tranquiliza, que dá vontade de ficar ouvindo, ouvindo e ouvindo. Obrigada, Ana. Obrigada. Ana, me diz, de onde você está falando agora? Agora eu estou falando de Recife. De Recife? Isso, aqui de E Casa Forte. Casa Forte. Recife tem uns bairros
com os nomes bem bonitos, né? Casa Forte, Casa Amarela. Ana, me diz aí, para quem não é de Recife, né? Que lugar que você recomenda assim de Recife, que as pessoas, quando forem visitar em Recife, não podem deixar de conhecer? Fala um lugar aí de Recife. Nossa, tem tanta coisa legal, né? Eu gosto Difícil de escolher uma, né? para dizer uma fica difícil, mas eu acho importante a visita à Casa da Cultura, por exemplo. É uma boa forma de conhecer um pouquinho da história, do artesanato, enfim. Sim, é bem gostoso a visita, né? A cultura. Ana, tem um monte de pergunta para te fazer, né? Quero saber como que foi esse teu caminho para chegar para contar histórias, né? Contar de pouco e você também conta histórias de outras formas, né? Também conta histórias de forma escrita. Mas antes de perguntar essas coisas, eu quero te perguntar uma outra história. Qual é a história do teu nome, Ana Maria? Conta pra gente como foi que você recebeu esse nome, quem foi que escolheu, você sabe? Sim, a história do meu nome é uma longa história, porque quando eu era adolescente, eu não gostava do nome Ana Maria. A minha mãe me contava que ela queria que eu me chamasse Ana Mary. Mas o meu bisavô, Ana na... Mary? Oi? Ana Mary? Isso, Ana Ana Mary. Mary. A minha irmã se chama Ana Mércia. Meu bisavô materno disse: não, coloca Ana Mary, não, coloca Ana Maria. E aí a minha mãe ouviu e eu me chamei Ana Maria. Então, na adolescência, eu não gostava muito desse nome porque era comum. Muito comum, por sinal. Tanto é assim que quando eu prestava vestibular, eu cheguei numa sala que existiam 10 Anas Marias e eu tive que me localizar pelo RG. E na rua que eu Nossa, morei, quando criança, existiam muitas Anas. Na sim. Carla, na Cleidia, na Mércia, na Lúcia, na Cristina, na Maria. E tinha uma menina lá que se chamava Josiana e todo mundo chamava ela de Ana. Enfim, eram muitas Anas. Naquela época, eu achava Ana Maria o nome mais assim. Eu não gostava de jeito nenhum. Hoje eu considero que dentre todas as Anas que eu citei, a Ana Maria é um bonito nome. Mas isso foi só depois, quando eu fui ver a origem do meu nome. Eu fui ver. Meu nome tem origem hebraica, né? Ana significa uma pessoa cheia de graça ou Oh, graciosa. E que lindo. Maria significa a escolhida. Então, depois que eu vi toda a história do meu nome, eu realmente comecei a gostar muito. Meu nome é Ana Maria da Silva, meu nome de batismo. É, então, esse nome é um homônimo. Existem milhares de Ana Maria da Silva pelo Brasil afora e elas são Sim. identificadas pelo RG e CPF. Nossa, Então, meu esposo, quando eu me casei, né, meu esposo tem o sobrenome Castelo Branco e eu adotei o sobrenome Castelo Branco para ser meu nome de contadora de histórias e meu nome nas minhas literaturas. Então, meu nome de autora, eu adoto o sobrenome do meu esposo, Castelo Branco. nossa, caramba, Ana. Quer dizer que existem muitas Ana Maria da Silva, né? E Sim, agora eu entendo por que que no vestibular você teve que se identificar pelo RG. isso. Gente, que Muitas na interessante. mesma sala. E eu não conseguia encontrar minha cadeira. Gente, que história. Nossa, pessoal que vai chegando por Mas aqui, hoje sejam. eu adoro o meu nome. Ah, que bacana, que bonito, né? A história do seu nome e a história também de ressignificar esse encontro com o nome. Muito bonito. Eu só dar as boas-vindas a quem está chegando por aqui. Boa noite. Boa noite, Ellen, deu boa noite, Juliana. Tem uma outra Ana que entrou por aqui, que é a Ana Carolina, Laísa, Sônia. Lindas. Sejam bem-vindos. Acho que chegou mais alguém. Caçador de mim, seja bem-vindo. Ana Maria significa Senhora Soberana cheia de graça.
vidente graciosa, mulher pura, cheia de graça. Olha que bonito. Só significado bonito. Freitas e Valdo, sejam todos bem-vindos. Tem um tapete aqui todo colorido para todo mundo sentar. E a gente acabou de começar a entrevista com essa moça corajosa que está aqui e que aceitou esse convite de se aproximar também. Ana, me conta, Ana, qual que é a tua história com contar história? Assim, como foi que você começou a contar histórias? Tem um ponto assim que você percebe assim, agora eu quero contar histórias, ou foi natural? Conta pra gente. Não, na verdade, eu já contava histórias, mas não como eu conto hoje, né? Porque como eu sou professora, é claro que nas nossas aulas a gente lê, a gente conta histórias. E houve também muitas histórias dos estudantes. Mas essa minha vontade de contar histórias, de ser contadora de história, é muito recente. Começou em 2017, quando eu fui fazer o mestrado. E os estudos estavam me deixando muito estressada, porque eu tinha que ler muito, fazer fichamento, estudar e Sim, conciliar tudo com o trabalho. Então, meu esposo, quem conseguiu esse curso para mim, né, de contação de histórias, com a professora Rosa Costa, né? E foi muito legal, porque nesse curso esse curso era todo sábado, não, a cada 15 dias. E para sim. mim funcionava como um momento de terapia, porque eu ia para lá brincar, me divertir, cantar, dançar, ouvir muitas histórias. Então, assim, para mim foi muito legal. E é claro que com todos os professores com quem eu tive contato, eu fui ouvindo e achando muito interessante contar histórias para as pessoas de todas as idades, não é? Não só para as crianças, não só para os meus estudantes, mas para pessoas de todas as idades. Então, a partir daquele curso que eu fiz em 2017 com Rosa Costa, a formatura foi em fevereiro de 2018. Eu gostei muito dessa arte de contar histórias e não parei mais. Estou sempre fazendo cursos de contação de histórias, aprendendo, porque eu me identifiquei muito com esse mundo de contação de histórias. Que bonito, Ana. O contar histórias é um suspiro mesmo, né? Traz um fôlego extra, uma vida nova, um sopro de vida pra gente, né? Com Bonito, muito certeza. bonito. Bonito teu encontro. E aí você já contava, né, em sala de aula para os alunos e a partir desse curso continuou a contar também. Aí. Isso, a partir do curso, foram se abrindo outras oportunidades, porque assim que eu concluí o curso, de contação de histórias com Rosa Costa, apareceu um outro curso, é, da Associação Viva e Deixe Viver. E esse curso da Associação Viva e Deixe Viver, nós participávamos e éramos treinadas para contar histórias para crianças que estavam, por algum motivo, hospitalizadas. Então, Sim, nós tivemos um treinamento diferenciado e, a partir daí, desse curso, da formatura desse curso, eu passei a contar histórias semanalmente no hospital do IMIP com uma equipe de mulheres. Nós íamos todos os sábados. Agora paramos por conta da pandemia, mas já estamos morrendo de saudades de ir ah, para o IMIP todo sábado contar histórias nas enfermarias. imagino que as crianças também, né? Devem estar sentindo essa falta grande também. Mas vamos torcer, né, que em breve a gente possa, né, voltar a contar histórias assim para quem não pode estar aqui ouvindo histórias no virtual, né? Para quem não pode se encontrar através do virtual, né? No hospital, né, isso faz uma diferença tão grande, né? Recentemente teve uma publicação sobre isso, né? O quanto que é importante, o quanto que isso ajuda também na recuperação, né, dessas Com crianças que certeza. estão no hospital. Bacana, Ana. Então você conta em sala de aula, nos hospitais. E deixa eu te perguntar, Ana, nesse caminho, né, de contar histórias,
você teve, assim, sentiu algum desafio para contar, assim, algum desconforto de estar na frente das pessoas, né? Porque quando a gente conta histórias, né? É claro que a gente sabe que o centro, o foco é a história, mas o contador, ele é o porta-voz dessa história. Então, ele acaba ali sendo, por um momento, o centro da atenção também, junto com a história, né? Todas as atenções se voltam para quem está contando. E isso te trouxe assim, algum desconforto de se sentir exposta, algum desafio? Como que foi para você? Sim, com certeza, né? Porque quando nós vamos contar histórias para um público maior, é claro que muitas vezes ficamos nervosas, não é? Dá uma sensação de medo. Só que depois que começamos a contar histórias, parece que fica tudo muito mágico. E aquele medo inicial, aquele nervosismo se desfaz. Mas até chegar o momento de contar histórias, sim, às vezes dá medo, dá nervosismo e dependendo do público, isso se agrava, porque às vezes a gente vai para um ambiente e pensa que vai ter só algumas pessoas conhecidas e tem um número muito maior de pessoas que não são do nosso dia a dia, do nosso contato, então a timidez se apresenta um pouquinho. E quando eu fico assim, tímida, né, com medo, com certo nervosismo na hora de contar histórias, a minha tendência é acelerar a história. Então, Sim, eu acelero na tentativa de terminar logo a minha missão naquele momento. Mas eu acredito que é, os contadores de histórias, né, a maioria sente um pouquinho desse nervosismo diante de uma plateia muito grande, mas não é bicho de sete cabeças. Eu acredito que com a prática, com o contato com o público, com certeza isso vai diminuindo com o passar dos dias, dos anos. que bonito isso que você falou, né? Que começa assim, um tanto nervosa, mas aí conforme vai contando, vai relaxando, né? Isso é um bom sinal, assim, que você está se entregando mesmo para a história, né? Quando a gente se entrega, a gente deixa que a história leve a gente vai sendo conduzida pela história. E eu também sinto a mesma coisa, Ana. Quando eu começo a contar, eu começo bem nervosa, mas aí com a história, sabe? Às vezes a história tem alguma brincadeira, tem alguma coisa lá dentro que vai me ajudando também a seguir. E, Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra, assim, de um dia que você foi contar histórias e foi um dia muito bom, assim, que você... Nossa, que dia maravilhoso. O que aconteceu nesse dia, assim, que quando você contou, que você gostou muito de contar? Eu me lembro que eu fui numa escola, eu estava coordenadora na época, e eu fui para uma escola num sítio e nessa escola havia muitas crianças da turminha do primeiro ano, crianças com 6 anos de idade. Então, eu pedi permissão à professora e levei as crianças para uma outra sala. Todo mundo sentou lá no chão, a gente fez uma roda muito legal. E eu aproveitei, nessa época eu já tinha feito o curso de contação de histórias, então eu aproveitei e fui contar para elas uma história com um barbante, que era a pulguinha e a lagarta. E foi muito legal porque eu ia contando as histórias e o barbante ia se transformando em várias coisas que tinha na história. Então, esse momento foi muito significativo para mim. Bacana. E você percebe, assim, o que aconteceu que você gostou tanto, assim? Foi alguma resposta das crianças? Como que foi esse dia, assim? Como que foi esse encontro entre você e as crianças? A interação, né? O fato de as crianças estarem prestando atenção, participando. Então, com certeza, isso deixa o contador muito à vontade e faz com que a gente goste muito de estar ali naquele momento, interagindo com as crianças e vendo elas participando de maneira ativa, prestando atenção, colaborando. Isso é muito legal. Bacana. O público, né, e as crianças são um bom e um importante termômetro, né?
Ninguém conta história sozinho, né? Hoje em dia, com a pandemia, a gente até às vezes conta história por vídeo, grava, mas se ninguém ouvir, a história não existe depois. Bacana, Ana. Agora, Ana, vamos conversar agora mais abertamente. Já teve um dia que não foi bom? Em que você pensou assim, Sim, nossa, esse dia não foi legal, eu não queria que se repetisse. Já aconteceu isso? aconteceu sim. É, bom, eu fui contar histórias numa formação de professores e havia públicos, o público eram professores. É claro que eu estava muito confortável. Eu iria fazer 3 rodadas de histórias, então eu iria para 3 salas diferentes e encontraríamos professores, que Sim, todos são do cotidiano, são colegas, até aí tudo bem. Só que na última sala, eles colocaram muitos, eu não sei se todos ou quase todos, na época, secretários de educação de Pernambuco, né, municipais de educação. E era um auditório, estava repleto, professores e secretários municipais de educação, diretores de ensino. Então, para mim, eu fiquei muito desconfortável, fiquei nervosa e a minha tendência foi acelerar a história para acabar logo. Então, essa situação para mim não foi legal. Foi sim, uma sim. experiência que não foi legal. É claro que foi válida, porque todas as experiências pelas quais a gente passa é válida, serve de aprendizado para o nosso crescimento, né, como contador de histórias, mas eu me senti desconfortável com essa situação, Sim, porque eu não esperava todo esse público. sim. E é interessante você trazer isso, né? Porque às vezes a gente se prepara para contar a história para um público, né? E chega na hora H e às vezes é um outro público totalmente diferente, né? Ou é aquele público mais outro, como foi o seu caso, né? E eu te pergunto isso, né? Justamente para trazer essa percepção que, assim, depois que a gente, né, faz curso de contar histórias, claro, a gente faz curso para se sentir mais segura, mais confiante, né, na prática, mas não vão ser só flores, né? Não vão ser só dias bons, né? Não vai ser só aquele dia que a gente está se sentindo o máximo, que o público está junto, está interagindo. Vai ter dia que não vai ser muito legal também, que isso faz parte, né? Para a gente não achar que a gente não tem talento ou não sabe contar histórias por conta desses dias, entre aspas, ruins, né, que faz parte de quem conta, de quem se dispõe a contar. Né? Por isso que é preciso coragem para contar histórias, né? Coragem para passar por esses dias que não são tão bons assim. Bacana você ter trazido isso. Agora, Ana, entre dias bons, sabendo que existem dias bons e dias não tão bons, o que te faz continuar a contar a história? Ah, eu acho que é a paixão pela leitura, pela contação de histórias, pela escrita, enfim. A contação de histórias é um passaporte para o mundo da imaginação. E nesse mundo, tudo é possível. Então, é muito mágico. A gente fecha os olhos e rapidinho já vamos para outro mundo. E parece que nesse mundo é um mundo que faz muito bem para quem está contando, muito bem para quem está ouvindo, e dá vontade de não acabar mais. Então, o que me move é essa minha paixão toda pela arte de contar histórias, com certeza, é esse meu contato com a literatura, com a poesia, com a música. Que bonito. Enquanto você fala, chega a dar para ver o brilho nos seus olhos, assim, né? O seu sorriso. Né? Sem paixão a gente não conta história, verdade. Olha que Denilson trouxe aqui, para mim, a melhor contadora do Brasil. Não vale, porque é meu esposo. Ah, claro que vai. Ora, essa você é a Sherazade dele, a contadora de histórias dele. É, Ah, com certeza. Ana, e agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você conversa com os seus botões, Ana? Sim,
Eu Conversa. converso com meus botões e converso muito, Júlia. Converso, questiono, penso com meus botões. E eu acho isso muito legal mesmo. Então, eu tenho até aqui. Ah, Ele trouxe um tá verde, botão, trouxe um mas eu botão. tenho meu botão. Eu converso sim com meus botões. Ah, pois então segura aí esse botão, que ele já eu vou te pedir ele. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, como você falou, né, que conversa muito com os botões, todo mundo conversa com os próprios botões, né? Mas assim, quando a gente está se sentindo insegura para contar histórias ou com medo de contar, né, em público, de se expor em público, ou quando a gente é tímida, a gente costuma conversar muito mais ainda com os botões, muito mais do que o normal. E geralmente essa é uma conversa que não ajuda a gente a contar, né? Aquela conversa de que fica assim colocando a gente, questionando se a gente é capaz, se a gente vai conseguir, né? E a gente vai ficando cada vez com mais medo, com mais insegurança, né? Se você, Ana, se fosse um botão de uma pessoa que quer contar histórias em público, né, quer mediar leituras em públicos, ou quer gravar vídeos contando histórias, mediando leitura, mas está com uma conversa com os botões que não ajuda, né, uma conversa cheia de medo, uma conversa cheia de insegurança. Se você fosse um botão dessa pessoa, o que você diria para ela, para que ela tivesse coragem de contar? Bom, eu diria para fazer algo que eu faço muitas vezes com meu esposo, né? É claro, tem pessoas que não têm esposo, mas tem alguém próximo. Então, eu diria para contar essa história que você vai contar publicamente para alguém próximo, não é? Porque a pessoa vai te ouvir, e vai poder te orientar de maneira positiva. Eu acredito que antes de gravar um vídeo, antes de participar de algo assim, é importante contar a história que você vai apresentar para alguém que está próximo de você, para lhe encorajar a encarar o público. Bacana, preparação, né? Ana, eu quero guardar essa conversa com esse botão aqui comigo para mostrar ela para outras pessoas depois. E eu quero que você me passe, por favor, esse botãozinho que você tem. Se aproxime ele da câmera, que eu vou pegar ele do lado de cá. Aproxima mais um pouquinho. Isso, ó, que eu vou pegar. Segura aí, segura. Pode soltar agora, pode soltar que eu peguei daqui. Olha só, minha gente, que o botão vem da mesma cor, só diminuiu de tamanho um pouquinho. E não foi Muito legal. combinado, viu? Não foi Não, combinado. Foi não foi. coincidência. E olha, Ana, agora o seu botão vai ficar aqui nesse bastidor. Para que a gente lembre, para que eu lembre dessa conversa, essa sugestão que você trouxe, essa dica que você trouxe. E para que eu possa passar ela, né, através de você para outras pessoas também. Deixa eu pregar ele aqui. E Ana, enquanto eu estou pregando, deixa eu te contar uma coisa. Nas duas primeiras, ó, nós somos a quarta conversa com você. Nas duas primeiras, que foram essa e essa aqui, a linha saiu da agulha no meio da live. E no meio da live eu tive que colocar a linha na agulha de novo, mas eu consegui. Deu. Fiquei meio enrolada, né? Porque não estava na programação, mas foi. Ó, tá aqui, pregadinha, essa Muito dica, legal, Júlia. dessa conversa Muito com o legal. botão, para nunca mais esquecer. Depois eu vou arrematar o ponto direitinho aqui atrás, mas já tá aqui. Ana, eu quero te fazer mais uma pergunta. Você participou em janeiro deste ano, né, da oficina Coragem de Contar Histórias, né, uma oficina que eu facilitei, você e mais 11 mulheres. E eu quero te perguntar se essa oficina assim, mudou algo em você depois, né, te ajudou em algo em relação ao contar histórias em público. Com certeza, Júlia. A oficina Coragem de Contar Histórias com Júlia Sol, ela é uma oficina muito dinâmica.
Nessa oficina, nós vamos interagir com outras mulheres, vamos falar do nosso nome, não é? Fazer umas trocas sobre o nosso nome, o que eu achei sensacional, porque certo dia eu li que o nosso nome é a melhor música que podemos ouvir. Tanto é que se alguém diz Ana, Ana Maria, onde eu estiver eu já vou olhar. Soa como se fosse uma música para os nossos ouvidos. E tem uma Então, música, né? a oficina Coragem de Contar Histórias, com certeza ajudou sim a gente a perceber os nossos desafios, né? Os medos, as inseguranças. Houve muita troca, muito autoconhecimento, né? E expressão de si, de sentimentos. Então, com certeza, a gente se torna melhor depois dessa oficina. E sem contar que a sua mediação, né? A sua forma de lidar com as participantes vai cativando, vai fazendo com que as pessoas queiram participar, queiram estar presente. Eu sou uma pessoa que eu durmo muito cedo e eu me lembro que às vezes terminava de 10 horas a oficina e eu estava lá o tempo todo ligadinha, ficava até o final, mesmo com sono, mas eu não queria perder cada coisa que era trazida para essa oficina. Então, com certeza, Júlia, a Coragem de Contar a História foi uma oficina que eu participei e gostei muito, porque trabalha também nosso autoconhecimento. Ah, bacana. Bom, bom ouvir você. E você acha que depois da oficina, assim, essa questão com a timidez ou com o nervosismo mudou algo em você depois da oficina? Essa Sim, eu timidez e o acredito. nervosismo de contar histórias? Com certeza. É claro que a gente vai melhorando, né? Tudo que a gente aprende vai acrescentando no nosso processo ao longo da vida. E quando a gente confessa que tem determinado medo, né? Que a gente tem determinado nervosismo, a gente já reconhece que tem isso. Então, o que é que falta fazer? Trabalhar. Trabalha esses medos, trabalha esse nervosismo, reconhece o porquê de estar sentindo isso e, com certeza, a tendência é melhorar com o passar dos dias. Ah, bacana ter você. Ana, eu já estou aqui com o botão, com a conversa, com o botão, né? Para sugerir para outras pessoas que você trouxe. Tá aqui gravadinho, para não esquecer mais. E eu quero perguntar, claro, antes da gente se despedir, se você tem um texto, uma história para compartilhar com a gente, né? Não sei se você quer compartilhar um texto seu, uma história sua, você que escreve tanto. Você tem algo que quer compartilhar aqui? Com esse povo que está por aqui, chegando também. Boa noite, quem está chegando. Eu acredito, Júlia, que eu vou compartilhar meus livros, não é? Sim, Eu tenho 5 livros de literatura infantil publicados. Eu gosto muito de escrever. Na verdade, escrita, literatura infantil, contação de histórias e poesias é algo que eu gosto muito de fazer e para mim não é sacrifício, né? Para mim é como se eu estivesse num lazer. Então, quando eu escrevo poesia, eu escrevo de forma muito prazerosa, sem nenhum sacrifício nessa escrita. Tanto é que ontem eu tive a satisfação de receber a primeira colocação no prêmio de poesias, né? E eu escrevi assim, parabéns! foi pela FEBACLA, uma federação de artes, letras, e eu coloquei o título Nuances da Nossa Fala, sobre esse nosso pernambuquês. E recebi a primeira colocação e para mim não foi nada doloroso, porque eu vi o edital, me sentei aqui na frente do computador, digitei e enviei. Não É fiquei na fluida, né? expectativa, não é? Porque tem pessoas que participam e ficam muito na expectativa. Não fiquei na expectativa de maneira nenhuma e fui agraciada com a primeira colocação. Fiquei realmente muito feliz. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês hoje os meus livros de literatura infantil e dizer
que eu tenho 3 livros no Prelo, está na editora, não é? Eu acredito que esse ano, lá para o mês de outubro, mais ou menos, eu vou estar fazendo o lançamento de mais 3 livros de E literatura infantil pela editora que Prazer de bacana. Ler. Inclusive, eu já aprovei as ilustrações de um, então está sendo muito legal. Eu gostaria de falar desse Uau. meu primeiro livro, né, O Casamento da Raposa. É uma Sim. história, é uma narrativa em forma de poema, e eu gostei muito das ilustrações. Esse livro, essa história, eu escrevi no curso de Rosa Costa, Sim. e ela disse, Ana, manda para a editora. E aí eu fiz o seguinte, eu não mandei só uma história, eu mandei mais histórias. E para minha satisfação, a editora quis publicar as histórias que eu mandei. Então eu fiquei muito, muito feliz. Uau, que alegria. Ter os livros publicados por uma editora, né, livros físicos, é muito legal. Então, O Casamento da Raposa é um livro que tem Sim. agradado crianças, né, adultos, idosos. E eu gostei muito da ilustração porque tem vários animais, todos os animais que aparecem, né? O leão, quando chega nessa festa de casamento da raposa, diz assim: o que temos para comer? Então, nessa hora, todos os animais levam um susto, porque os animais pensam que o leão quer comê-los. Mas o leão queria comer o que fosse servido no casamento. Então todo mundo foge da festa, né? Vira uma grande confusão esse casamento da raposa. Então eu gosto muito dessa história, O Casamento da Raposa, e é um dos livros mais vendidos para as crianças. Elas gostam muito. É uma Aí eu história tenho muito também, engraçada, gente. Muito engraçada o Casamento da Raposa. Já ouvi essa história. É muito, muito bacana, assim, dá boas risadas. Deixa eu é só te verdade. interromper antes de você continuar, Ana. Betânia está por aqui. Ela é da biblioteca, né, do COC. E ela está aqui falando, ó, quero seus livros na biblioteca do COC. Ó, eu não sei se vocês já se conhecem, se já têm contato uma com a outra. COC é um bairro da cidade do Recife, gente. Para quem não é do Recife aqui. Quem sabe agora, não sei se vocês já se conhecem, mas aqui já podem fazer contato Eu uma com a acredito que eu devo outra. ter visto Betânia num desses cursos que a gente faz. Eu já devo ter visto Betânia. Uhum. Pois então, É, traga seus livros aí, mostre seus livros pra gente, Bom, moça. aí tem esse aqui também. Não? Ela disse que não, então eu não conheço. É, Nessa Rua Moraana, foi uma história que eu fiz porque, como eu falei no início, né? Na rua que eu morei quando criança, existiam várias Anas. Então, vai contar a Sim, história de 2 senhores que são amigos desde a época da escola, e eles estão à procura da Ana, né? Que era o amor de infância de um deles. Mas quando eles chegam naquela rua, né? Ele pergunta para o outro, nessa rua mora Ana? E ele sai dizendo, mora sim. Mora Ana Messi, recentemente chegada da Pérsia, mora Ana Maria, sinônimo de alegria e poesia. Mora Ana ah, Sofia, sabedoria. Mora Ana Rosa, moradora exímia e charmosa. Enfim, moravam ah, tantas Anas. E ele olhava para o amigo e dizia assim, olha, mas não é nenhuma dessas Anas que eu estou procurando. E ele disse, ó, mas tem um jeito. A gente vai bater de porta em porta. Quem sabe sim, não vai surgir a Ana que você tanto procura. E aí, quando ele chega, depois de bater a muitas portas, ele encontra, assim, a Ana que ele estava procurando. Então, é uma história muito legal muito, e muito legal. isso, e conta a história desses 2 senhores aqui, é seu Joaquim e seu Pasquim. Aí Que legal. teve também o Sumiço de Lili. Sim, É uma história bem legal, porque Lili some em plena festa de aniversário. Lili é uma menina a que festa está. dela, de aniversário dela? Isso. Ela é uma criança muito inteligente e gosta de ajudar os colegas. E a professora, junto com a turma, organiza uma festa para a menina Lili.
Só que no dia da festa, todo mundo empolgado, o pai, a mãe, fazendo a festa. Quando vão procurar a Lili, que a turma chega para cantar os parabéns, Lili some. E aí vão Nossa. encontrá-la numa árvore lendo. E quando a menina Lili lê, ela Ah, está nessa árvore. E quando ela lê, a ah. voz dela é tão meiga, tão suave, que todos os animais se aproximam, os pássaros, as borboletas, os cachorros pendurados, porque ela possui três cachorros, que tem Que como nome lindo. sim, não e talvez. E eles ficam também pendurados na árvore, querendo ouvir a menina Lili fazer a leitura do livro, né, da história. E depois todo mundo sai, começa a procurar a menina, e a mãe começa a chorar desesperada. Onde está a minha Lilizinha? E uma das amigas consegue ouvir a voz de Lili. Sim. Então, eles descobrem que Lili está no alto de uma mangueira, e foi muito legal. Todo mundo vai abraçá-la e trazem para ela vários presentes, né? Duas tartaruguinhas a quem ela deu o nome de Ida e Volta. É uma história bem, bem legal e Ah, descreve a importância, não é, de ajudar o próximo, não é? Ela gostava muito de ajudar os coleguinhas, então isso é bem legal e faz com que todo mundo goste da presença dela. e você tem um Então, traço de esses humor livros, também, né, nos seus textos, muito bacana, assim. Tem um traço de humor nos seus textos muito bacana, assim. com relação aos nomes, não é? Por exemplo, no livro Felpuda, A Aranha Diferente, é, ela tem três primas que se chamam Aranéia, Aranteia e Taranta. E os pais de Felpuda é seu Arambom e Dona Aramboa, não é? Ah, Enfim, você esses três tá com o livros livro são. aí para mostrar pra gente, esse da Isso, Felpuda? deixa eu pegar aqui. É, Felpuda, Mostra pra gente. Felpuda, a Aranha Diferente, Sim. foi um livro ilustrado por uma criança de 10 anos. A criança fez Sim. a ilustração do livro e vai contar a história da aranha felpuda, que é uma história que trata de medo, de superação, porque felpuda era considerada diferente, ela não conseguia tecer. Por mais que ela inflasse a barriguinha, não saía sequer uma teia. E os pais queriam muito que ela tecesse para se proteger, né, do perigo na vida Sim. adulta. Então, ela teve aula com a irmã mais nova, a irmã do meio, a irmã mais velha, e não conseguia tecer de jeito nenhum. Então, o que é que aconteceu? Os pais tiveram que mandá-la para o internato para que ela tivesse aula com a dona caranguejeira. E ela foi morrendo de medo, implorando para que não fosse de jeito nenhum. E os pais não quiseram Nossa. acordo. Então, nessa história, eu gostei muito dessa ilustração. Tem um momento que ela cai nesse poço, aqui tem uma árvore, e as imagens Sim. foram deixadas propositalmente em preto e branco, que é para a criança colorir. A criança vai Ai, dar que cor à aranha, bacana. ao poço, à árvore. Então, Que nesse legal. momento, Teofuda cai dentro do poço. Ela está fugindo da aula da irmã caranguejeira. Da E quando ela caranguejeira. cai no poço, no fundo do poço, acontece algo mágico. E ela não sabe por que ela começou a tecer. Se foi por causa de um inseto que ela comeu lá no fundo do poço ou por causa da queda. O fato é que depois ela começa a produzir teias de aranha e essas teias são douradas. Então ela pede ajuda à jardiranha, que era uma aranha que cuidava do jardim do internato, e ela consegue voltar para o castelo. A história termina, os pais de Felpuda dando uma festa muito grande para comemorar essa volta dela, tecendo a aranha, tecendo as teias douradas. Enfim, e ela teceu uma teia muito grande, né? A maior que já se viu em todo o reino das aranhas. Então, esse livro aqui foi publicado ano passado, 2020, pela editora Perse. Sim. E também em 2020 eu publiquei um virtual pela editora Historinhas para Contar, que foi Sim. Oba, um amigo, que conta a história de um cachorro, mas também uma narrativa em forma de poema. E a gente brinca, é bem divertido, né? Porque quase todo mundo tem um animal de estimação.
Então, sim. a gente Você conta a tem? história de Oba, que é um cachorro, e ele vem para a janela e cumprimenta a gente com a sua pata esquerda. Então, também é uma história legal. E aí, o ano passado, eu escrevi mais 3 textos, enviei para a editora, foram Estão na aprovados, editora. e nós estamos aguardando a chegada desses 3 livros. A editora Prazer de Ler também. Ah, Ela mas eu já, ela aprovou os textos que eu acho que enviei. a aranha felpuda tá morando aí na sua casa, vi? Tá tecendo muito texto aí junto com você. E que só queria comentar sobre essa história, que história linda e simbólica, né, Ana? Assim, de estar no fundo do poço e lá no fundo do poço começar a tecer e tecer fios dourados. Que coisa linda, muito simbólico, muito bonita essa sua Ah, é muito história. legal. E quando ela sai do fundo do poço, né, por onde ela passa, vão ficando teias de aranhas, e as outras aranhas vão vendo aquelas teias no meio do caminho. Então é uma história muito, muito significativa, né? Felpu da Aranha Diferente narra a história de uma família de aranhas, na qual Felpuda é uma aranha muito brincalhona, divertida e simpática. Mas por não conseguir tecer, como as demais, é enviada ao internato pelos pais. E mesmo sem querer ir, esse momento é muito tenso e a deixa bem tristonha. Uma história que trata de medo, diferença e superação, e vai deixar o leitor intrigado com o enredo do início ao fim. O diferencial do livro é que as ilustrações podem ser coloridas pelos leitores como lhes convier. Que bonito, que bonito. E todos nós precisamos, né, ouvir histórias como essa, assim, perceber que outras pessoas também têm medo, que outras pessoas também chegam ao fundo do poço, né, compartilhar esses momentos, assim, que às vezes trazem dor mesmo, trazem medo, trazem tristeza, mas que sim, é possível com acolhimento, né, com amorosidade também consigo, passar por esses momentos. Ana, mas você deixou aqui todo mundo com gostinho de querer esses livros, com água na boca. Onde é que a gente encontra esses livros? Quem Vocês quiser podem entrar em adquirir, contato comigo através da minha... aqui do Instagram. qual que é o teu Instagram? Porque esse vídeo, quem for assistir depois, pode não ver o teu Instagram. Qual é? Ana Maria Castelo Branco 1. Ana Então, lá vocês Maria podem Castelo mandar, podem Branco fazer o 1. Pix, a gente envia para todo lugar do Brasil. Certo. E aquele que foi em PDF, é isso? Isso. Eu até estava vendo hoje, né, as Oba! visualizações que ele teve. Mais de 1.600 pessoas visualizaram a história. Uau! Ele está na página Historinhas para Contar. Historinhas para Contar é uma página também aqui do Instagram, e lá Sim. tem a história de Oba, um amigo. Então é um perfil no Instagram chamado Historinhas para Contar. Isso. Vocês vão encontrar lá a historinha de Oba. Ah, que bacana, que legal. Aí tá no link do perfil, tá lá, tá publicado lá. Como que a gente acha? Está publicado Tá sim. publicado? Isso. Ah, bacana, pra gente saber como que achar essas histórias. E a tua rede social é Ana Maria Castelo Ana Maria Branco Castelo 1. Branco, Facebook, Instagram, Ana Maria Castelo Branco. Recado passado, Ana. Muito bacana, muito lindas as tuas histórias. Obrigada por ter trazido elas aqui. Agradeço. Eu quero agradecer a você demais, assim, por ter topado esse convite, né? Por ter aceitado o convite de vir até aqui, compartilhar a sua experiência, seu caminhar e inspirar outras pessoas também, né? Porque quando a gente vê que outras pessoas passam pelos mesmos desafios que a gente tem mais força, né? Para passar por eles também. E é muito bonita as tuas histórias, né? São muitas histórias que vieram aqui. Histórias de vida, histórias escritas, são todas muito lindas. Te agradeço muito por ter vindo.
Ah, eu que agradeço, Júlia. Muito obrigada de verdade pela oportunidade, por essa coragem de contar histórias, porque o fato de estar aqui na live contigo é preciso ter coragem também. Sim, também, gente. Toda semana eu abro uma live, mas toda semana o coração tum, 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 né? Vem aqui, eu sempre abro alguns minutos antes para ter certeza que eu não vou me perder aqui nos botões por conta do nervosismo. Mas é como você falou, né? Depois a gente se entrega na conversa, se entrega na história e vai caminhando. E você fez uma entrega muito generosa aqui para todo mundo, uma entrega muito bonita do teu caminho. E eu quero agradecer também a quem está por aqui, a quem se aproximou, a quem sentou nesse tapete colorido, né? A quem cedeu esse tempo de escuta para estar aqui com a Ana Maria, para estar aqui comigo também, né? Essa conversa tem sentido, né? Porque vocês estão aqui, né? Eu Cedendo também esse gostaria de tempo. agradecer, Júlia. Eu gostaria de agradecer ao meu esposo Castelo, que está aqui desde o início interagindo, e gostaria de agradecer também as pessoas da minha cidade natal, Passira, que Tafira, acessaram a live. Então, Ruanda, eu visualizei rapidamente, Ruanda, Ellen, Maria Clara, minha aluna, algumas pessoas que foram entrando e eu visualizei rapidamente. Então, eu agradeço a presença de vocês na live também. tem algumas pessoas que falaram aqui, oi, prof, adoro essa escritora. Vários comentários bonitos, pessoal comentando que lindo sobre seus livros. Ana, foi um encontro muito bonito, eu gostei muito. Te agradeço mais uma vez, agradeço a todo mundo que está por aqui. E nas próximas semanas teremos também outras conversas com botões, também com outras pessoas. Estão convidados, a Ana está convidada também a se aproximar nas próximas conversas também, para a gente ver qual é o caminho, qual foi o caminho de outras pessoas, o percurso e os percalços, né, que existem nesse caminho. E Ana, muito obrigada. Eu espero que muitas pessoas, né, muitas crianças tenham a oportunidade de ouvir você contando histórias e ler as suas histórias também. Que bom. Júlia, muito obrigada pela oportunidade. Nessa hora está chovendo por aqui bastante. Eu considero chuva bênção dos céus sobre nós. Então, muito obrigada mesmo por essa oportunidade de estar aqui contigo conversando com botões. Gente, então essa foi a Conversa com Botões. Eu entrevistei Ana Maria Castelo Branco. Ela recheou essa live com histórias pessoais e as histórias dos livros. Muito obrigada, Ana. Obrigada a todo mundo. E boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Ana.